Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Nós estamos, durante esse mês, ministrando uma série sobre aquilo que ficou conhecido na história como os 5 solas da Reforma. São 5 expressões em latim para resumir a teologia dos reformadores, a visão dos reformadores, em 5 frases curtas. Sola Escritura, somente a Escritura, que nós falamos domingo passado. Somente a graça, que é o que nós vamos meditar hoje, sola gratia. Somente a fé, ou sola fide. Solus Christus, somente Cristo. E soli Deo Glória, ou somente a Deus toda a glória. Então, hoje nós estaremos vendo o sola gratia, ou somente a graça de Deus. E para isso eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto que foi de suma importância para os reformadores descobrirem ou redescobrirem a doutrina da graça. Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10. Eu estou utilizando aqui a Nova Almeida atualizada. É uma revisão do português da nossa já conhecida e clássica ARA, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração a partir da exposição da Sagrada Escritura. Oremos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, mais uma vez. Ela acaba de ser lida e encontra-se aberta diante de nós. E eu careço, Senhor, da iluminação, da direção do Teu Espírito, da intrepidez que só o Teu Espírito pode dar ao pregador para ministrar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que possamos sair daqui nesta manhã
transformados, reavivados, impactados pela Tua palavra. A começar em mim, Senhor, fala de uma maneira especial ao meu coração e ao coração da Tua igreja. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, no século XVIII, existiu um grande mercador de escravos chamado John Newton. John Newton foi um inglês nascido em 1725 e que viveu até 1817. E esse homem inglês tem uma história muito interessante. Além de crise familiar, porque ele perdeu a sua mãe ainda na mais tenra idade, ele vai fazer parte da Marinha Britânica. E ali ele, sendo capitão de um navio inglês, ele trabalha exatamente transportando escravos para as Américas, para a própria Inglaterra, e ele está nesse negócio de traficar ou levar escravos que eram pegos lá na África e ele trazia para a Inglaterra ou para a América de um modo geral. Mas um dia, o navio desse homem enfrenta uma tempestade. E aquela tempestade foi violenta. Uma tempestade que durou 4 dias. Em alto mar, preocupado com a morte, aquele homem, ele é impactado pela realidade espiritual. Saindo daquela tempestade, ele volta para a Inglaterra. Ali ele lê a Escritura, ele escuta as pregações de John Wesley e de outros pregadores, e dentre tantas coisas que eram colocadas ali nas pregações de John Wesley e de outros profetas da época, aqueles homens de Deus, no auge do avivamento, no bojo do avivamento, eles também estavam denunciando aquele tráfico de escravos, aquela prática terrível que acontecia naquele período. John Wesley, George Whitefield e tantos outros levantaram a sua voz para dizer: isso não pode acontecer. John Newton foi tão impactado pelo Evangelho e também por essa mensagem em relação aos escravos, que ele vai mudar a sua vida completamente. Por quê? Porque quando a gente estuda como era feita essa travessia, como eram trazidos escravos, era algo desumano. Enchia-se um navio de escravos e havia todo um cuidado para que essa carga, entre aspas, era assim que eles chamavam, pudesse chegar no continente ou pudesse chegar lá na Inglaterra o máximo possível. Porque muitos dizem que 20% dessa carga, entre aspas, já se perdia no meio do caminho, com doenças, com tantas coisas que aconteciam ali. E quando esses escravos morriam no navio, eles eram jogados no mar. Laurentino Gomes diz que a coisa era tão séria, tantos escravos foram jogados ao mar, que mudou a rota ou o habitat natural dos tubarões. Os tubarões já chegavam próximo dos navios lá na África e acompanhavam esses navios até a América. Criou uma rota de tubarão. Por quê? Porque em todo o período
de tráfico negreiro, mais de 1 milhão, ou talvez até 2 milhões de escravos foram jogados nas águas do mar. John Newton sabia o que era isso. E agora, conhecendo o Evangelho, ouvindo a denúncia de John Wesley e de tantos pregadores em relação a esse comércio de escravos, ele vai abrir mão dessa vida de capitão de um navio, de um mercador de escravos, e vai se tornar um pastor. E durante 20 anos, 20 e poucos anos, ele vai pregar a palavra de Deus. Mas ele não vai só pregar a palavra de Deus. Ele vai compor músicas, hinos clássicos que até hoje fazem parte de muitos dos nossos hinários. E dentre estes hinos, ele compôs talvez o hino mais conhecido, tocado e que mais tem impactado gerações ao longo da história, que é o hino chamado Amazing Grace, maravilhosa graça. Talvez nenhuma música evangélica seja mais conhecida do que Amazing Grace. Diz os estudiosos que ele simplesmente criou a letra, porque a melodia, e é uma melodia, eu diria assim, bem melódica mesmo. Alguns dizem que a melodia ele tirou dos navios negreiros, porque os negros eles vinham amarrados para que eles não se suicidassem no caminho, eles não podiam falar alto, eles muitas vezes eram espancados, e os negros, como não podiam falar alto naqueles navios, eles ficavam simplesmente sussurrando ou murmurando nos porões daqueles navios. E essa melodia do sussurro, do murmúrio dos negros, dos escravos, fez com que John Newton, pegando essa melodia, ele colocasse a letra da maravilhosa graça. A vida desse homem foi mudada pelo Evangelho da Graça. Quando falamos de graça, falamos sim de algo maravilhoso. E que coisa boa quando nós podemos dizer assim, maravilhosa graça. Mas a pergunta é, por que a graça é tão maravilhosa? Por que quando nós olhamos para um texto como esse, que fala sobre a salvação, tendo como fundamento a graça de Deus, por que isso deve encher o nosso coração de alegria? Por que isso tem a capacidade de transformar a vida do homem como transformou a vida de John Newton? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho à Idade Média e ver como é que estava a igreja no período da Idade Média. Por que os reformadores defenderam o sola gratia, o somente a graça? Porque na Idade Média, a Igreja Católica medieval defendia a graça de Deus, sim. Nós não podemos negar isso. A igreja nunca disse que a salvação não está em Cristo ou não é fruto da graça de Deus. A igreja medieval nunca disse isso. A igreja entendia e entende que a graça de Deus é quem nos salva, e essa graça, ela vem a partir de Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário. O problema é que a igreja medieval, e ainda hoje, e pasmem, para muitas das nossas igrejas protestantes, que se dizem protestantes, muito embora a nossa salvação esteja fundamentada na obra de Cristo, tendo como fundamento a graça de Deus, é preciso acrescentar algo mais. E aí a Igreja Católica, mesmo defendendo a salvação pela graça,
mesmo defendendo a salvação em Cristo, dizia que Cristo morreu na cruz, conquistou a nossa salvação. Essa salvação é transmitida por graça, mas essa graça, ela está no depósito da igreja. Ela pertence à igreja. E a igreja infunde ou transmite essa graça mediante as obras ou os méritos dos fiéis. Então existiam dois caminhos que a igreja dizia que você tinha acesso a essa graça, a essa obra de Cristo. Cristo morreu para nos salvar, nós somos salvos pela graça, mas como chegar a esta graça? Então a igreja dizia: nós somos o depósito dessa graça, dessa salvação. E para você alcançar essa graça, essa salvação em Cristo Jesus, você precisa estar debaixo do guarda-chuva da igreja, da instituição católica romana, porque a igreja, na perspectiva católica, não é o povo, mas o clero. Então você precisa estar debaixo dessa estrutura, dessa instituição, desse guarda-chuva. E a partir dos sacramentos, a partir do batismo, da ceia e dos demais sacramentos, você tem acesso a essa graça. Mas não só a partir dos sacramentos, a partir das suas obras. Obras de misericórdia, obras de caridade. Você pode alcançar méritos diante de Deus, diante da igreja, para chegar a ter essa graça e a salvação em Cristo Jesus. Daí, os reformadores, quando leram Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10, disseram: não está certo. Não está certo. Graça não é algo que a igreja comunica, que a igreja transmite. Algo como que uma energia, uma substância, um presente que está nas mãos da igreja, e porque eu cumpri tudo direitinho, porque eu alcancei determinados méritos, porque eu estou debaixo dessa instituição, ou estou fazendo uso dos sacramentos, eu tenho acesso. Não. Graça, na perspectiva bíblica, e que nós vamos ver aqui, não tem nada a ver com obras, com méritos pessoais, com acesso a sacramentos. Graça é favor imerecido de Deus para nós que somos pecadores. Em outras palavras, meu querido irmão, minha querida irmã, nem eu, nem você temos qualquer mérito a apresentar diante de Deus. Nem eu, nem você podemos criar expedientes que nos faça conquistar a graça, que nos faça ter acesso à graça, que leve Deus a nos abençoar, ou que leve Deus a olhar para nós e dizer assim: eu preciso salvar fulano, beltrano, porque ele conquistou méritos diante de mim. Nós não temos mérito diante de Deus. Isso revolucionou o pensamento da Idade Média, final, após a Reforma. Isso revolucionou a vida de John Newton, porque quando ele olhou para si, ele viu que ele era um miserável pecador, um traficante de escravos, alguém que, olhando para si mesmo, se tivesse morrido naquela tempestade, iria para o inferno, porque ele não tinha nenhum mérito a apresentar diante de Deus. Nada. Mas a partir do momento que ele ouviu o Evangelho da Graça, e ele vai escrever o hino Maravilhosa Graça, ele vai dizer que, embora ele seja um pecador, a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus. Essa graça que é o fundamento da nossa justificação pela fé somente. E que levou muitos
reformadores, estudiosos a dizer assim: é fundamentado nessa doutrina que a igreja fica de pé ou cai. Então o ponto aqui é graças versus méritos ou obras. Graça versus méritos, obras, coisas que nós podemos apresentar diante de Deus. Mas como eu disse, meus irmãos, não era só a igreja medieval, não. A igreja católica continua com a mesma teologia. Para você chegar diante de Deus, para você ter acesso a essa graça, você precisa fazer uso dos sacramentos, você precisa ter boas obras, você precisa viver de acordo com aquilo que a igreja manda você viver. E quando você morre, ainda tem que ter missa de 7º dia, de 30 dias, primeiro aniversário, ainda tem que ter oração pelos mortos, para que você possa purgar os seus pecados ali no purgatório, e de lá você ter acesso pleno a esta graça. Mas e a igreja evangélica brasileira? E os púlpitos evangélicos brasileiros? Que precisam redescobrir a doutrina da graça. Que precisam redescobrir a justificação pela fé somente. Que precisam olhar para a Escritura e dizer assim: não são as nossas obras. Nós não temos obras a apresentar ou mérito para defender diante de Deus. Eu não sou salvo porque vou à igreja, porque dou o dízimo, porque sou presbítero, diácono, filho de crente, me batizei na igreja. Eu não sou salvo porque eu fiz a corrente tal, o propósito tal, porque distribuí tantos folhetos, porque ganhei tantas pessoas para Jesus, porque fiz isso, fiz aquilo, ajudei a construir esse templo. Não são as nossas obras. Nós não temos mérito a apresentar diante de Deus. O que a palavra de Deus diz é que as nossas obras, as melhores obras diante de Deus, se não foram feitas em Cristo Jesus, elas são como trapos de imundícia. Agora a pergunta é: por que, pastor, eu não consigo ter mérito diante de Deus? Por que as minhas melhores obras são como trapos de imundícia? Por que eu sou salvo pura e simplesmente por graça? Que é esse favor imerecido. Onde é que está o fundamento disso? Porque afinal de contas, quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou uma pessoa legal. E pare para pensar aqui, meu irmão, cuidado que a religião, ela nos entorpece em alguns momentos. Principalmente nós que somos crentes, evangélicos, protestantes, nós temos uma falsa impressão que no dia que levantou a mão e foi batizado numa igreja, ou faz parte de uma igreja, a partir dali você não é mais um pecador. O pecador é a pessoa que está lá no mundão, que bebe, fuma, joga, faz isso, faz aquilo outro. Nós que estamos na igreja, principalmente a geração mais antiga, os fundadores, aquela turma que já tem 20, 30 anos na igreja, que já leu a Bíblia várias vezes, que ora, que escuta sermões, que dá o dízimo, tem a falsa impressão de que você é salvo porque você, afinal de contas, é bom demais. Agora, o cara que está ali na esquina, não. E é por isso que a doutrina da graça, da justificação pela fé somente, essas balizas da reforma precisam ser trazidas à nossa memória constantemente. Porque, como dizia Lutero, o evangelho de obras, a salvação por obras, é tão grave, está tão arraigada na nossa natureza, que mesmo crendo no evangelho da graça, mesmo sendo instruídos no evangelho da graça, ainda na hora da morte, nós apelamos para o poder das obras. Morreu um irmão, uma irmã, um pastor, um presbítero, um diácono, alguém da igreja, o que a gente diz? Fulano era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha,
Você precisava ver a vida dessa pessoa. Essa pessoa era uma santa de Deus. Olha, fazia isso, fazia aquilo. Foi quem fundou essa igreja. E aí se começa a colocar todo o histórico daquela pessoa. E eu não estou dizendo que não seja válido, não, você trazer à memória a vida daquela pessoa. O que eu estou dizendo é o que está por trás, o fundamento. É quase que a gente diz assim, fulano vai para o céu porque merece o céu. Se fulano não for salvo, se a irmã fulana não for salva, se o presbítero ou o pastor fulano não for salvo, ninguém mais é. Porque você precisava ver a vida desta pessoa. E aí a gente esquece que não é por obras, por méritos, mas é pela graça de Deus. A graça de Deus. Mas olhando para o texto, vamos extrair aqui do texto as lições para a nossa vida, para a gente entender a riqueza e a beleza da graça de Deus. Como eu disse, por que não é por mérito? Por que não é pelas obras? Por que é pela graça e a graça somente? Por quê? Primeiro, por causa da nossa condição, a minha e a sua condição. Olha como é que diz o texto. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Qual é a condição do ser humano? Qual é a condição da humanidade em relação a Deus? Paulo vai pintar aqui, de maneira geral, um quadro terrível do homem. Ele vai dizer que a humanidade, e há um detalhezinho aqui no texto, quando ele fala de nós e vós. Quando ele diz nós, ele está falando dele e dos judeus, na carta aos Efésios. E quando ele diz vós, ele está falando dos gentios. Então, toda vez que você lê a carta aos Efésios e você olhar para o texto de Paulo dizendo assim, porque nós, ele está falando nós, os judeus. Aí, vós, os gentios, ele está escrevendo para gentios. E aqui, como ele faz em Romanos, ele vai dizer que tanto os gentios como os judeus, eles estão numa condição terrível, degradante, diante de Deus. Qual é? Morte. Morte. E o que é morte? O que significa estar morto? Estar morto é diferente de estar doente. Estar morto é diferente de ter tido um desmaio. Estar morto é diferente de ter sido pura e simplesmente ferido. A condição do homem não é de um doente. Não é de alguém que foi ferido em partes do seu ser. A condição do homem diante de Deus é uma condição de morte. E morte aqui é morte espiritual. É separação absoluta da criatura com o Criador, por causa dos seus pecados. Então ele diz assim, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quer ver a condição da humanidade? Está aqui. A humanidade, diante de Deus, quer gentios ou judeus, estão numa condição de morte espiritual por causa dos seus delitos e pecados, das suas transgressões.
E é interessante a palavra que Paulo usa aqui para definir pecado. Ele coloca duas coisas. Ele fala de pecado aqui como errar o alvo, como não alcançarmos aquilo para o qual nós nascemos, nós fomos criados e temos potencialidade do Criador em nós para chegarmos a esse alvo. Mas nós não alcançamos o alvo, nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos o alvo para o qual Deus havia estabelecido a nossa vida. Delitos e pecados. Não só erramos o alvo, mas nós agimos de forma deliberada, cometendo delitos, transgressões diante de Deus. E isso nos leva à morte. Não a um desmaio, não a um ferimento, mas à morte. Daí, que obras, que méritos um morto pode ter? Um morto pode apresentar? Ele simplesmente está morto. Ele simplesmente está numa condição de inércia, de não poder fazer nada, nem por si, nem por ninguém. Ele não tem condições nenhuma de agir em seu favor. Ele está morto. O homem pós-queda, pós a queda dos nossos primeiros pais, ele já nasce morto nos seus delitos e pecados. E aí Paulo diz, olha, vocês vivem assim. E nós também andamos assim, nós os judeus. Não há escape, não tem quem se livre dessa situação. Os próprios judeus que receberam a lei, os profetas, que tiveram acesso aos mistérios de Deus, eles também são pecadores. Transgridem a lei de Deus. E eles estão mortos. Essa é a condição geral do ser humano. Mas aí Paulo diz que além disso, além do homem estar morto em seus delitos e pecados, e nesses delitos e pecados, todos nós andamos outrora, noutro tempo. Paulo vai dizer aqui que a condição do homem é uma condição que está fundamentada num tripé. E qual é esse tripé? Nós andamos segundo o mundo, a carne e o diabo. Você já pensou que coisa? Essa é a condição natural do homem. Diante de Deus, ele está morto espiritualmente, por causa dos seus delitos e pecados. Mas como se essa condição não bastasse, como se esse quadro já não fosse terrível, esse quadro de separação de Deus por causa dos nossos pecados. E como eu disse, engloba judeus e gentios. Paulo vai dizer, a nossa condição é mais triste ainda, porque nós não só estamos mortos, separados espiritualmente de Deus, mas nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, desse espírito que atua nos filhos da desobediência, ou naqueles que são desobedientes por natureza. E nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é o homem. Aqui está o retrato
retrato da humanidade. E aqui mostra que ninguém é neutro. Aqui mostra que o homem não age por acaso. Aqui mostra que eu e você não agimos naturalmente por acaso. Primeiro, agimos de acordo com a nossa carne, a nossa natureza caída, pecaminosa, essa carne que está em rebelião contra Deus. E se você olha Gálatas capítulo 5, você vai ver lá quais são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são manifestas. E aí o texto vai colocar impureza, prostituição, paixão lasciva, avareza, que é a idolatria. E Paulo vai elencando todas as obras da carne ali. E o texto está dizendo que aquele homem sem Deus, o homem que está morto em seus delitos e pecados, ele anda de acordo com a sua carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. É o homem natural. Ou seja, você não faz determinadas coisas por acaso. Você faz porque você anda de acordo com a sua natureza. Mas o texto é muito mais profundo, porque ele diz assim: de acordo com o curso deste mundo. Se nós agimos de acordo com a nossa natureza, a inclinação da nossa carne, mas aí existe também fora um sistema que é hostil a Deus, que não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus. E esse sistema sabe muito bem alimentar a nossa carne. O mundo. Como o mundo, meus irmãos, nos atrai. Como as coisas deste mundo são belas, são atraentes. Como as luzes deste mundo brilham diante dos nossos olhos e como as luzes desse mundo nos atraem, a mim e você, por causa da nossa natureza. O mundo sabe dar exatamente aquilo que a nossa natureza gosta. Ele sabe agir e colocar diante de nós aquilo que a nossa natureza deseja. E aí, a grande maioria da humanidade vive a sua vida pautada de acordo com aquilo que o mundo lhe oferece e lhe traz prazer por causa da sua natureza. Mas o pior é que Paulo está dizendo que nós somos levados na condição natural, não só por causa da nossa carne, da nossa natureza caída, não só por causa desse mundo caído, desse sistema corrupto e corrompido, mas quem está por trás de tudo isso é um ser maligno, pessoal, inteligentíssimo, que age no sistema e age na vida daqueles que estão debaixo do seu domínio. Como é que Paulo diz? Vocês andam também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Vocês andam de acordo com a vontade de Satanás. Meu querido irmão, minha querida irmã, não existe neutralidade na vida do homem. Ou ele anda segundo Deus, ou ele anda segundo a carne, o mundo e o diabo. Não tem meio termo.
ou ele está de acordo com essa nova natureza em Cristo Jesus e andando de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra e debaixo do senhorio de Jesus Cristo, que agora é o Senhor sobre a sua vida, ou ele vai dar vazão à sua natureza caída e pecaminosa, ele vai satisfazer o que o mundo coloca diante dele e ele vai viver debaixo do senhorio de Satanás. Mesmo que ele não admita isso, quem controla, quem domina, quem tem poder sobre a vida dele é o diabo. Aí, a questão é, como é que alguém assim pode ter algum mérito diante de Deus? Como é que alguém que anda de acordo com a sua própria natureza, que anda de acordo com esse mundo, que anda segundo o príncipe da potestade do ar, desse espírito que atua na vida daqueles que são filhos da desobediência ou daqueles que são desobedientes a Deus, como é que alguém assim pode apresentar algum mérito, alguma boa obra, algo que seja meritório diante de Deus para a sua salvação? É claro que não tem condições. Mas aí, quando a coisa parece estar feia, ela piora mais um pouco. Porque olha como é que diz o texto. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, se você gosta de marcar sua Bíblia, marque isso aqui, e éramos, por natureza, por condição natural, filhos da ira, como também os demais. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a Bíblia muitas vezes sem reflexão devida. Porque o que Paulo está pintando aqui é a condição da humanidade, e não é uma condição boa, é de morte, é de afastamento de Deus, é de rebelião contra Deus. É uma condição em que o ser humano é retratado e representado como aquele que segue os desejos da sua natureza, aquilo que o mundo lhe oferece e o que o diabo coloca diante dele. E como consequência disso tudo, o que o texto está dizendo é que éramos, antes de Cristo, por natureza, por questão natural, filhos da ira de Deus. Deixa eu pintar o quadro de forma mais clara para você entender, mesmo sabendo das implicações daquilo que eu vou dizer. Sabe o que esse texto está dizendo para nós? É que aquela criancinha mais linda que você possa olhar para ela, e que muitas vezes, por causa de uma teologia católica medieval, que foi sendo transmitida para nós, nós olhamos para elas como se fossem anjos inocentes. Não é assim que a gente pensa? É um anjinho, um inocente, não tem pecado. O que Paulo está dizendo é que desde aquela criancinha mais inocente, entre aspas, que você possa olhar para ela, ela é, por natureza, filha da ira de Deus. Ela nasceu debaixo do pecado. Ela nasceu como filha de Adão.
ela nasceu já com essa natureza pecaminosa. Ela nasceu já com todas essas inclinações ao pecado. Ela nasceu exatamente nessa condição de filho da ira de Deus. Isso levou Agostinho, nas suas confissões, a narrar a sua vida desde a mais tenra infância, mostrando aquilo que está no livro do Gênesis, que a criança já dá a conhecer as suas astúcias desde a mais tenra idade. Criança, ainda no peito da mãe, já mostra que tem ali ira, orgulho, toda a semente, todo o pecado já está ali. E aquela criancinha vai crescer, e se ela não for disciplinada, se ela não for instruída, se ela não for transformada por Deus, ela pode se tornar em um monstro, a ponto de matar pai, mãe, quem vier pela frente. Sabe por quê? Porque ela é pecadora. Ela anda de acordo com a sua natureza. Ela chora porque a sua natureza tem necessidades. E quando essas necessidades não são satisfeitas, ela fica irada. E aí Paulo diz: essa é a condição do homem. Essa é a minha condição, é a sua condição, do homem sem Cristo, do homem sem Deus, do homem distante de Deus. E aí, meus irmãos, eu torno a repetir: qual o mérito que uma pessoa assim pode reclamar diante de Deus? Qual a boa obra que alguém assim pode colocar diante de Deus? Só que quando tudo parece sombrio, e de fato é, quando Paulo pinta esse quadro da condição do homem, esse quadro deprimente, assustador, que o homem está morto, que o homem anda segundo as inclinações da sua carne, do mundo e do diabo, que o homem é, por natureza, filho da ira, como todos os demais. Ele está falando aqui: nós, os judeus, e vocês, nós somos filhos da ira. Aí entra o próximo verso, que se você gosta de marcar aqui, você deve sublinhar, porque ele diz assim, vamos ler do início para fazer sentido o texto. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí entra o versículo 4. Mas Deus. Você já pensou que coisa extraordinária? É isso aqui que levou Martin Lloyd Jones a dizer assim: nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Esse mas. Mas. Ou seja, diante desse quadro terrível que Paulo acabou de pintar, e que deve nos assustar, que deve nos levar a olhar para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que nós conhecemos, os nossos próprios filhos, e deve nos fazer pensar a respeito da condição deles. Mas diante desse quadro tão terrível, que se parasse aqui, era desesperador, era de você tirar a própria vida. Aí Paulo entra com a conjunção adversativa, que muda toda a história, que como uma dobradiça vai mostrar o outro lado. E agora ele diz assim: mas Deus, não o homem, não a igreja, não as instituições, mas Deus, sendo rico
em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você já parou para pensar isso, irmãos? Isso aqui é para a gente dar glória a Deus mesmo. Isso aqui é para a gente se alegrar na presença de Deus. Porque imagine alguém nessa condição aqui, de filho da ira, condenado ao inferno. Imagine alguém nessa condição aqui de escravo de Satanás, escravo do mundo, escravo da sua própria natureza. E por causa disso, vai para o inferno. Mas quando tudo está perdido, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, a causa não está em nós, nas nossas obras, nos nossos méritos, naquilo que nós podemos apresentar. A causa da nossa salvação está no próprio Deus, não em nós. Em nós não tem nada de bom, em nós só tem tudo isso aqui: transgressões, pecados, delitos, condição de miséria, de morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, aí Paulo relembra mais uma vez: estando nós mortos. Ou seja, nós não estávamos fazendo boas obras, nós não estávamos cumprindo os sacramentos, nós não estávamos apresentando nenhum mérito diante de Deus, nós estávamos mortos. Aí ele diz: Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida. Aleluia! Nos deu vida. Foi Deus quem agiu. A salvação é um ato exclusivo de Deus em favor do homem. A salvação não é produto do homem, não pode ser conquistada pelo homem, não pode ser vista como um prêmio que é dado ao homem por causa dos seus méritos, das suas obras, das suas conquistas. A salvação é resultado desse grande amor de Deus, que olhou para essa humanidade caída, miserável, corrompida e condenada ao inferno, e viu essa humanidade morta em seus delitos e pecados, andando debaixo dessa tutela de Satanás. E Deus, com misericórdia, com amor, disse: eu vou dar vida àqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele diz: pela graça sois salvos. Por que pela graça? Por que Paulo está ressaltando isso aqui? Porque não tem mérito, não tem obra, não tem nada a apresentar. Irmãos, nós estamos sendo influenciados pela cultura americana em tudo. Alguém já disse que nós não vivemos um processo de globalização, nós vivemos um processo de americanização. Porque não são as culturas que estão se misturando no globo, é uma cultura que tomou conta do globo. E dentre tantas coisas que têm influenciado, por exemplo, o nosso país, é a cultura de como nós lidamos com os mortos. Porque as pessoas olham hoje para a questão de um funeral, e o funeral hoje virou artigo de luxo. A começar das urnas,
os planos funerários, os ambientes onde acontecem os funerais. Porque o ser humano é tão orgulhoso que até na hora da morte ele quer mostrar que ele tem algo. A família quer dizer assim, nós somos importantes. Então olha a qualidade do caixão, olha aí as rosas que estão sendo, olha o túmulo para onde vai. Ou não é assim? Por que aqui em Emaús um jazigo é mais caro do que na Zona Norte e do que em outros locais? Porque tem muita gente que jamais vai querer ser sepultada em uma região mais inferior. Ela quer ser sepultada na Zona Sul, como se isso fosse fazer diferença. Mas o que eu quero dizer é que, nessa cultura pós-moderna, a pessoa morre e aí é entregue à funerária, e a funerária vai maquiar o defunto do jeito que você quiser. Quer deixar ele mais sério, sorridente, mais religioso. A maquiagem vai deixar do jeito que você quiser. Mas o ponto é, está morto. Pode botar uma chapa de jumento e ele ficar rindo o tempo todinho, mas está morto. Não vai mudar a condição. E detalhe, se não tiver um tratamento muito profundo, depois de algumas horas, não tem quem suporte mais. Não tem quem suporte. Ou seja, um morto não tem nada de bom a nos oferecer, tem que ser enterrado. Tem que ser colocado logo na sepultura, porque senão nós não vamos aguentar a podridão. Na minha cidade foi feita uma exumação de um cadáver, certo dia, por causa de questões jurídicas, e quando fizeram a exumação, no bairro não tinha que aguentar, se a podridão tomou conta. Agora, veja Deus olhando para o homem nessa condição de morto, de miserável, filho da ira, sujeito ao inferno. Mas vamos mais além um pouquinho. Veja eu e você, morto, dentro de um caixão. Os vermes já começando a agir. O corpo já querendo entrar em estado de putrefação. E Deus olhando para nós e não viu mérito, não viu nada bonito, não viu nada de boas obras. E Ele disse assim, mas eu vou manifestar o meu amor na vida de Gutenberg, na vida de Dani, na vida de cada um desses que eu escolhi em meu filho lá na eternidade. Eu vou manifestar o meu amor, a minha misericórdia, mas é por algo que eles fizeram? Não, é por pura graça. É graça. É graça. Eu vou trazer eles à vida, não porque eles pediram, porque eles estão mortos. Eu vou trazer eles à vida, não porque eles decidiram vir à vida, porque eles estão mortos. Eu vou trazer eles à vida por pura graça, favor imerecido. Eles não merecem. Eles não merecem porque eles estão mortos, não por acaso. Eles estão mortos por causa dos seus delitos e pecados. Eles estão mortos porque eles andam de acordo com a natureza, com o mundo e com o diabo. Eles vão para o inferno não porque Deus seja ruim. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno com seus próprios pés. Agora, esse Deus que é tão maravilhoso, Ele, por causa da sua misericórdia, do grande amor, Ele diz, eu vou manifestar o meu amor na vida dos meus eleitos. Aí Paulo diz, olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Guarde essa
observação aqui, por favor. Todas as obras de Deus são em Cristo. Se você quer estudar um tema na Bíblia que vai fascinar você, estude esse tema. O homem, ou ele está em Adão, e estando em Adão ele está perdido, e nós nascemos naturalmente em Adão, nós somos filhos de Adão e estamos em Adão, e por causa disso nós somos pecadores e condenados. Mas quando Deus agiu com misericórdia e derramou o seu amor sobre nós e nos chamou pelo Evangelho, Ele fez isso em Cristo. Agora nós estamos em Cristo. E em Cristo, Deus nos trouxe a vida, nos ressuscitou. E veja a condição agora, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, olha a condição. Antes você andava no curso deste mundo. Antes você andava segundo o príncipe da potestade do ar. Antes você andava de acordo com a sua natureza. E você estava morto. E você estava condenado. Agora você foi trazido de volta à vida. E você não está mais em Adão, você está em Cristo. E você anda juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Você agora tem uma vida nova, completamente nova. Aí ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí Paulo diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, ou nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? O texto é claro. Deus fez isso para mostrar a suprema grandeza ou riqueza da sua graça. É graça, graça e graça. Aí Paulo, como um bom pregador, ele reforça a ideia. Porque pela graça sois salvos. Você notou como Paulo vem repetindo essa ideia, esse conceito? Paulo diz: olha, vocês estão perdidos, ou estavam perdidos, assim como nós também, os judeus. E nessa condição de perdição, merecíamos e iríamos para o inferno, somos filhos da ira. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos. Aí ele descreve mais um pouco essa nova condição em Cristo, e aí ele diz: olha, nós somos salvos pela graça. Oh, meu querido irmão, por favor, nunca mais esqueça isso. Nunca mais. Guarde esse versículo no seu coração, que esse versículo é básico para a nossa vida. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, ou não vem de vós. É dom, é dádiva, é presente de Deus. É presente de Deus. Salvação não é mérito. Salvação não é resultado de obras. Salvação não é porque você dá o dízimo, porque você vem à igreja, porque você foi batizado, porque você tem 10 anos de crente, porque você não bebe, não fuma, não joga, porque você não traz sua esposa, não traz seu esposo. Salvação não é por isso. Até porque se fosse por isso, tem gente aí que vive vida muito melhor do que nós. Gente que ganha o prêmio Nobel da Paz. Gente que é condecorado pelos seus feitos. E que vai acordar no inferno, mesmo com todas as suas boas obras. Porque esqueceu que salvação é dádiva, é presente, é fruto
desse favor de Deus, favor imerecido, que através do seu Filho Ele nos deu a salvação. E como é que a gente tem acesso a ela? A igreja medieval dizia, você tem acesso mediante os sacramentos, mediante boas obras. Aí Paulo diz, não. Porque pela graça sois salvos, mediante os sacramentos, mediante as boas obras, mediante cumprir os regulamentos. Não, mediante a fé. Daí, quando Lutero descobriu isso, que o justo vive pela fé, é justificado pela fé e não pelas obras, ou seja, o instrumento que nos faz ter acesso a essa graça de Deus não é a igreja, não são os homens. O instrumento que nos faz ter acesso a esse favor de Deus é a fé, e a própria fé para a salvação é um dom de Deus. Fé aqui não é crença, meu irmão. Fé aqui é a fé salvífica. A fé que me faz ter acesso a essa graça de Deus, que me faz contemplar essa obra de Deus. Ele está dizendo, olha, essa fé aqui é dom de Deus. Em outras palavras, pastor, mas quer dizer que eu não tenho mérito? Mas eu não tomei a decisão por Jesus? Você só tomou a decisão por Jesus, meu querido irmão, porque Deus colocou a fé no seu coração. Até essa fé em Cristo Jesus é dom de Deus. Por quê? Você estava morto. O que o morto faz? Chega diante do morto, próximo velório que tiver aqui na igreja, chega diante do morto e canta um hino para ele, faz um apelo para ele, manda ele levantar a mão para aceitar Jesus, manda fazer qualquer coisa. Está lá, um homem estirado, bem vestido, paletó e gravata, bem maquiado. Chega os filhos, chora, fala, papai, me escute. A esposa, a família, os amigos, choram em cima do caixão. O defunto não manifesta nem um sentimento, nada. Por quê? Está morto. Essa é a condição do homem. Agora, quando Deus, na sua misericórdia, no seu infinito amor, resolve dar vida a este homem, ressuscita este homem em Cristo, esse próprio Deus vai colocar fé no seu coração, e é através dessa fé que ele tem acesso à graça que nos salva. Ou seja, de ponta a ponta, a nossa salvação é obra exclusiva de Deus. Nada, absolutamente nada diz respeito a mim ou a você. Isso é o evangelho da graça. O evangelho dos homens é o evangelho das obras, dos méritos, dos sacrifícios, das fogueiras santas, das noites de vigília, de subir o monte, de fazer isso, de fazer aquilo. O evangelho da graça é: você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Deus é quem fez tudo por você. Deus é quem fez tudo por você. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vós, guarde isso, meu irmão, não vem de vós, mas de Deus. Aí ele diz, Paulo é um pregador eloquente, reforça, repisa a ideia, não vem de obras. É como que Paulo está dizendo assim, quando eu digo não vem de vós, eu estou dizendo não vem das suas obras. Não vem das suas obras. Só que a pergunta é, pastor, então as nossas obras não valem nada? Para a salvação, não. Eu não posso fazer absolutamente nada para ser salvo, porque eu estou morto.
Agora, uma vez que eu fui ressuscitado em Cristo, que eu fui trazido de volta à vida em Cristo, que Deus me deu vida em Cristo, que Deus fez uma obra na minha vida. Aí olha como é que Paulo diz aqui, para não entrar em contradição. Ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha como a palavra de Deus é completa. Antes, nós andávamos segundo a nossa natureza, o curso do mundo, segundo Satanás, e morremos por causa disso. Estávamos mortos, filhos da ira. Morreu. Aí Deus nos ressuscita. Deus nos dá vida. Deus coloca essa graça sobre nós e Deus coloca fé em nós para que a gente tenha acesso a essa graça. E aí, uma vez que Deus nos deu vida, aquele que estava imprestável, um defunto, já em estado de putrefação, agora o texto diz que ele se torna uma obra-prima de Deus. Ele diz assim: pois somos feitura dele. E a palavra feitura aí, no texto grego, é poema, obra de arte. Aí sim. Sabe o que o texto está mostrando para nós? Não é que Deus fez uma maquiagem no defunto, que por fora está bonitinho. Mas para fazer aquela maquiagem ali, eles abriram o defunto, tiraram as entranhas, colocaram pó de madeira, depois costuraram ali de todo jeito, aí vestiram a roupa, mas a roupa por fora está bem bonitinha, mas por trás foi cortada para poder caber. Está tudo ali. É uma maquiagem. Deus não. Deus fez uma obra de arte, uma obra-prima na minha vida e na sua vida, nos deu vida juntamente com Cristo, fez de mim e você uma obra de arte, e agora Deus quer que nós pratiquemos boas obras, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Nós vamos andar agora de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor, não para ser salvo, mas porque fomos. Deus nos deu vida, e agora eu quero ser grato a Ele, vivendo uma vida diferente para a glória dEle. Que Deus nos dê a graça de sairmos daqui pensando, refletindo sobre este Evangelho, sobre a graça de Deus. Nunca deixe Satanás colocar na sua mente que você pode chegar a Deus através dos seus méritos, das suas obras, das suas conquistas, por melhores que elas sejam. Nunca ache que Deus vai olhar para você porque você é bom, porque eu sou bom. Se Deus olha para nós, é pura graça, pura misericórdia, grande amor, e é esse amor que fez essa obra na minha e na sua vida, que fez na vida de John Newton, que na sua sepultura está lá: aqui jaz um pecador, um miserável pecador, mas que foi alcançado pela graça de Deus. Que você possa dizer para as pessoas: eu sou um miserável pecador, eu mereço o inferno, eu mereço a ira de Deus, eu sou um miserável, mas que foi alcançado pela graça de Deus. Por isso você pode também. Quem foi alcançado por essa graça, leva esse evangelho da graça para outras pessoas e tem misericórdia de outras pessoas, porque sabe a misericórdia que Deus teve da sua própria vida. Como aquele pastor, e eu termino com essa ilustração, que uma irmã revoltada com o pastor, isso não acontece nos dias de hoje, ela escreveu uma carta dizendo muitos impropérios contra o pastor.
E o pastor ficou tão triste quando leu aquela carta, e como todos nós, com o nosso senso de orgulho, de defesa pessoal, quando alguém nos esculhamba, quando alguém nos fere, quando alguém diz impropérios, a gente quer revidar. Não é? A gente chega diante de Deus, ou pelo menos deveria, e a gente dobra os joelhos e diz assim: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se alguém disser isso conosco, é arriscado apanhar. Aí aquele pastor pegou a carta, leu, ficou revoltado, queria dizer um bocado de coisa para a irmã, chutar o pau da barraca. Aí ele pensou assim: espera aí, eu sou isso aqui que ela está dizendo e muito mais. E ele escreveu outra carta, disse: minha irmã, eu sou tudo isso que a irmã disse e muito mais. Se a irmã convivesse comigo 24 horas, veria que eu sou pior do que isso aí. Mas, graças a Deus, que eu fui alcançado pela graça do Senhor. E você também. Ore por mim, peça a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Nós somos pecadores, mas que foram alcançados pela graça do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que essa palavra encontre guarida na nossa vida. E que nunca esqueçamos dela. Nós vamos orar.